Bom dia, igreja. Bom dia. Na minha terra, uma hora dessa, o povo já está levantando e indo embora. Mas hoje nós vamos começar. É a parte mais importante do dia de sábado na igreja, é o momento da palavra de Deus. Então, nós temos esses dois momentos especiais, que é a escola sabatina, a missão e o estudo da Bíblia. Então, agora neste momento eu convido a igreja a pegar as suas Bíblias, abrir em 1 Samuel, capítulo 2. Primeira Samuel, capítulo 2. Não é esse. Pronto? Vamos lá. No versículo 27 e até o versículo 30, tem um relato que trata da história dos filhos de Eli e também de Eli, né? Então, é uma profecia contra a casa de Eli, que diz assim: veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso, para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisais aos pés dos meus sacrifícios, as minhas ofertas de manjares, que ordenei que me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para que tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo, o povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, atentem bem para esse verso 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Com este relato, nós vamos trazer para vocês, eu falo assim, vamos, porque é um final de semana e eu e o pastor Wagner, nós estamos apresentando aí a proposta, né, do Ministério da Mordomia Cristã em toda a América do Sul, abordando essa temática, embaixadores do reino. E ontem nós falamos um pouquinho sobre a fidelidade e hoje nós vamos continuar falando de uma forma bem pertinho de nós, porque vai falar da família, a família que honra a Deus. E vocês viram no relato aqui de Elias que Deus tinha um plano para a família dele, Deus o escolheu, mas vocês viram que ele terminou se desviando do ideal que Deus tinha para eles, e no final Deus diz enfaticamente de que ele honra aqueles que o honram. Então, nós também fomos escolhidos por Deus. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem planos para as nossas vidas. E olha que são planos acima do que nós imaginamos. Então, eu gostaria que você passasse para mim, Luiz, o primeiro. A família que honra a Deus. Honra o Senhor com toda a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3, versículo 9. Então aí diz o Senhor que nós devemos honrar a Ele com as nossas primícias. O próximo slide, por favor. Ok. O que é honrar a Deus com as nossas primícias? Diz assim, honrar a Deus é abrangente. Por quê? Porque envolve tudo o que temos e somos. Tudo que é de Deus. Por exemplo, nosso corpo e nossa vida foram consagrados a Ele e devemos honrá-lo porque temos e somos. Não fazer isso pode ser fatal. Lembra da família de Eli?
precisamos refletir se estamos desonrando a Deus em alguma coisa e buscar corrigir pela sua graça. Então nós vamos fazer uma análise de nossa vida, uma reflexão hoje e vermos se nós estamos honrando a Deus ou não. Você pode estar se perguntando, mas como honrar a Deus? Vamos para o próximo slide que vai nos orientar. Nós temos nós vamos ver 3 formas nesta manhã de honrar a Deus como a família que honra ao nosso Deus. Honrar a Deus com as primícias, ou seja, em primeiro lugar, sempre Deus. E nós adventistas, nós somos bem conhecidos em termos de ênfase a essa questão, de colocar Deus em primeiro lugar. Em fevereiro nós tivemos a jornada primeiro Deus. Então nós somos bem conhecedores desse assunto, colocar Deus em primeiro lugar, e hoje está falando com as suas primícias. Primeiro sempre Deus. O amor a Deus também é o primeiro e grande mandamento. Amar ao próximo é o segundo. Disse Jesus lá em Mateus 22. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo é o grande mandamento. Vamos para o próximo? Quando nós colocamos a Deus em primeiro lugar e decidimos que a sua casa não será mais desonrada através de dívidas, Deus os abençoará. Então assim, honrar a Deus traz para nós bênçãos, não somente para nós família, não somente para mim pessoa, mas também para a sua família espiritual, para a casa de Deus, para a igreja. Então sempre lembre, Deus primeiro como Criador. Lembra lá? No princípio criou Deus. Em Gênesis fala isso, Salmo 24, João no capítulo 1, versículo 1 ao 3, né? Nada do que foi feito, né? Não seria feito sem Ele, porque no princípio o verbo estava ali com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Então, Deus é o princípio de todas as coisas. Então, que nós internalizemos isso em nossas mentes. Deus é o primeiro. E Jesus também enfatizou, além dos 2 mandamentos, ele diz em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, palavra, conhecimento nós temos. Agora nós precisamos analisar nossa vida, refletir e saber se de fato estamos colocando Ele no seu devido lugar em nossas vidas. Honrar a Deus resulta em bênçãos, como eu já falei aí, né? Vamos avançar em Malaquias 3 também, 3, versículo 8, 3, do 8 ao 10, inclusive foi lido já aqui hoje, né? Que o homem, infelizmente, ele rouba a Deus. Querendo ou não, roubamos a Deus. Aí ele diz assim, o povo pergunta, mas em que te roubamos, Senhor? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Tem muita gente que é dizimista, glória a Deus por isso. Mas tem muito adventista de bênção que não é ofertante, não é pactuante. E nós precisamos mudar isso. Você não sabe o quanto é maravilhoso, o quanto Deus nos abençoa quando nós também somos pactuantes. Essas 2 coisas devem estar ali firme, todo mês. Recebeu o seu valor, você tem ali o seu dízimo e a sua oferta. Mas vamos avançar. Vamos ver a segunda forma de honrar a Deus. Então, honrar a Deus. Nós temos ali cuidando da família. É uma forma também de honrar a Deus, porque honrar a Deus com a fazenda é também usar os recursos que recebemos de Deus para proteger o nosso lar. Honrarmos a Deus cuidando da família, porque são os próximos, mais próximos, por laços de sangue, por proximidade física e também por afetos. Assim, o próximo age por amor. A missão de ajuda é o primeiro com a família, com amor, porque quem não faz é pior do que o descrente. Está lá na palavra de Deus. Então, se eu não honro minha família como ela deve ser, se eu não cuido da família como ela deve ser cuidada, eu estou sendo pior do que um descrente, pior do que aquele que não conhece a palavra,
pior. Eu quero enfatizar no próximo slide aí, irmão, por favor. A família que honra a Deus, diz assim, a família que honra a Deus luta pela sua manutenção regular, faz o controle de suas finanças, porque sabe que sua falha pode trazer consequências ruins e fazer os seus queridos sofrerem. Por isso, um bom mordomo, seja pai, ou mãe ou filhos na família, trabalha e se aperfeiçoa, planeja, se organiza, tem orçamento, economiza e é inteligente, pois tem consciência de suas responsabilidades como servo de Deus, cidadão, profissional e membro da família. Quantas características, né, da família que honra a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Lucas, no capítulo 10. Capítulo 10, o versículo 36 e 37. Diz assim. Podemos ler? Amém? Qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Bom, quando se fala de próximo, geralmente a gente pensa daquele que está mais próximo de nós, né? As pessoas que estão mais próximas de mim aqui é este casal, esta família aqui, ok? Mas, na Bíblia, tem uma outra conotação de próximo, um outro conceito de próximo que a gente vai analisar agora. Diz assim, o próximo que assiste. Existe o próximo que é assistido e o próximo que assiste. Porque na pergunta de Jesus, eles responderam, aquele que usou de misericórdia. Então, o próximo que assiste é aquele ajudador, o redentor, o auxiliador, o apoiador. É o que usa de misericórdia movido por íntima compaixão. E o outro próximo é justamente aquele que necessita dessa ajuda. Entendeu? Então, tem dois próximos aqui, ok? Então, eu sou esses dois também, posso ser os dois. Nós podemos ser os dois, ok? Dependendo da situação. Nós vamos avançar dizendo assim, dentre as características que estão ali, eu trouxe uma interessante para a gente dar uma ênfase, que diz assim, que é um aspecto importante para nós. Ela mexe conosco, mexe comigo, mexe com você. E talvez seja uma das inquietações nossa, uma das preocupações, ou seja, um desafio para nós. Economizar. Aí você fica assim, mas como economizar? Tem algumas dicas interessantes nesse slide que diz assim, eliminar despesas supérfluas, comprar o necessário, cancelar ou até mesmo negociar as dívidas, fazer uma poupança para alguns imprevistos que possam acontecer. Lembra das formiguinhas? As formiguinhas no verão, elas vão economizando, elas vão trabalhando, elas vão armazenando, porque elas sabem que vai chegar um momento que elas não terão essa oportunidade. E isso também acontece com a nossa vida. Ter consciência de que o dinheiro é sagrado e teremos de prestar contas a Deus de nossa fidelidade. Você pode verificar isso lá em Provérbios, no capítulo 6, versículos 6 a 8, capítulo 31, do verso 10 ao 31, que traz aquele relato da mulher virtuosa, né, da mulher que trabalha, da mulher que é dinâmica, ativa. Então, isso faz parte da nossa vida. Isso é um pouquinho meu e um pouquinho seu. E a gente precisa economizar. Vamos avançar e vamos para a terceira forma de honrar a Deus, que é o quê? No cuidado dos pobres.
Eita, agora vai mexer bastante conosco aí, tá bom? Vamos ver aqui como a gente pode fazer isso. Abre nas suas Bíblias o livro de Tiago, capítulo 1, 27. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Depois de Hebreus, antes de Pedro, está Tiago. A palavra diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados e dos pobres. E a gente vai ver assim que Deus, Ele cuida dos pobres. A gente vai ter um momento que a gente vai falar sobre isso. Mas aí a gente vai ver esse próximo slide que vai dizer justamente sobre como Deus fazia no passado. Eu acredito que Ele ainda continua fazendo através de nós, porque nós somos chamados para sermos embaixadores do Seu reino. Então recai sobre nós o compromisso. No Antigo Testamento ali, Deus Ele proveu a lei da respinga. As pessoas faziam as suas colheitas, né? E deixavam ali aqueles que caíam, aqueles que não, às vezes os galhos que não conseguiam, ou até mesmo deixavam ali por baixo os galhos mais baixos para as pessoas carentes, as pessoas que estavam ali se agregando, necessitando. Lembra bem da história de Ruth, né? Então, eles tinham essa oportunidade de ter o sustento através da respinga. Temos também a lei onde eles podiam alimentar-se na plantação de outro. Então, eles poderiam ali dividir seu alimento, para que ninguém ficasse sem o suprimento devido naquele dia ali, certo? Durante aquele processo de colheita. Avança aí, irmã, passa um outro. A outra providência divina foi o segundo dízimo requerido da família. Aí estão as passagens para conferências, que quiserem anotar. E outro cuidado era o ano sabático e o ano jubileu. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois tópicos interessantes, que fala assim, por exemplo, o sábado sabático era a cada 7 anos, e eles eram marcados pelo perdão e a libertação. Então, eram perdoadas algumas dívidas, os escravos eram libertos, certo? Deuteronômio 15, versículo 1 ao 5, a gente pode conferir. O ano jubileu era a cada 50 anos. Trazendo hoje para a nossa realidade, 50 anos, a pessoa nem está mais viva, né? Mas naquela época as pessoas viviam mais. E também tinham as famílias, a continuidade. Então, a cada 50 anos acontecia o ano jubileu, e ele era também marcado pela restituição das propriedades. E ali as pessoas tinham oportunidade de um recomeço, de se reestruturar e deixar de fazer parte da camada pobre. Então eles tinham essas oportunidades. Outro fator interessante que eu quero comentar é sobre o dízimo, o segundo dízimo. Existe uma diferença, não quero que vocês vão para casa hoje dizendo, a pregadora disse que o dízimo agora a gente vai dar para os pobres. Não é isso. O segundo dízimo era uma espécie de dízimo direcionada justamente para atender às necessidades dos levitas, que eles não tinham propriedades, dos estrangeiros, das viúvas e dos órfãos, certo? Era destinado, era justamente com essa finalidade. Já o dízimo que nós hoje trazemos à casa de Deus, ele sempre foi intocável, ou seja, era sempre levado à casa de Deus como outra função específica, que era atender aos sacerdotes, as pessoas que trabalhavam exclusivamente para o santuário, tá bom? Então existia essa diferença. Por que existia esse segundo dízimo? Justamente, naquela época as pessoas não tinham assistência social como tem hoje, não é verdade?
Haja visto as mulheres, se ficassem viúvas, coitadas. Se tivesse um filho homem que desse continuidade para estar ali cuidando dela, tudo bem. Mas se não tivesse, era mesmo, dependia dessa ajuda. Então Deus, na sua sabedoria, no seu olhar de compaixão, no seu olhar de amor, Ele estabeleceu essas ordens, essas regras, essas leis, para que realmente isso viesse ser uma bênção entre o seu povo. Tá bom? E o nome dele ser honrado, glorificado. Seria muito incoerente promover o nome de Deus, pregar o nome de Deus e ao mesmo tempo as pessoas verem as pessoas na miséria da sua família. Não podemos negar isso. Primeiro, então, o mais próximo, o próximo mais próximo de nós é quem? A nossa família. Primeiro os de casa, para depois os de fora. Ok? Vamos para o próximo slide. Isso. Aí tem uma citação, né, do livro Beneficência Social, página 332, que diz assim: vereis que nossa obra... Vamos ler juntos, irmãos? Vamos lá? Vereis que nossa obra não apenas pregar, mas ao vermos a humanidade sofredora no mundo, devemos ajudá-los em suas necessidades. Assim seremos instrumentos do mundo. Ok? Então não é somente pregar, mas quando a gente vê a necessidade do próximo também é uma forma de pregar. Quando nós agimos, quando nós elaboramos ou construímos uma forma, uma maneira de ajudar. Eu sempre pensava assim, às vezes eu tinha uma família que estava precisando, alguém, e eu só tinha 1 quilo de feijão em casa. E agora? Como fazer? Eu ia na minha rua, na vizinhança, e recolhia e fazia uma cesta. Eu dizia, o que você tiver, material de higiene, de limpeza, alimento, tudo que você tiver, que você puder, mesmo que seja pouco. Nunca espere a sua dispensa ter 10, 5 quilos, mas se tiver um, divida e faça, mas não deixe o necessitado naquele dia perecer de fome. Ajude, faça, se movimente. Você foi chamado para o reino de Deus. Você é um embaixador, você é um representante do reino de Deus aqui na terra. Então, nós temos que nos encher, nós temos que agir de misericórdia, movido por compaixão pelas pessoas. Bom, vamos então para como nós podemos ajudar. Vamos avançar aí, né? Próximo, irmã. O que nós podemos fazer hoje? Depois, né, desse esclarecimento, desse entendimento, depois dessa bagagem espiritual que nós já temos, depois desses anos de cristianismo, de uma igreja organizada, transparente, abençoada, que é representante de Deus aqui na terra, o que fazer, né, e como fazer? Então, diz assim, o dinheiro é grande valor se for corretamente usado. Pode fazer bem na salvação de pessoas, em bênção a outros que são mais pobres do que nós. Fundamento do Lar Cristão, página 59. Então, assim, são livros que são nossos e a gente precisa buscar além desses livros, porque eles vão alargando nossas fronteiras espirituais. Então, a gente precisa promover algumas ações. De repente você pode perguntar, além de nós trazermos o quilo do amor. Por exemplo, você vamos ser bem didáticos hoje, bem lúdicos também. Antes da pregação, a pessoa não sabia que eu ia pregar, o que eu ia pregar, é claro. E ela chegou para mim e perguntou se tinha alguma coisa na igreja, na ASA, em algum departamento, para ajudar uma pessoa que está precisando. Então, eu disse para ela que no momento, eu não tenho de memória assim, o que tem lá, mas eu acho que é bem pouquinho. Se tiver, é bem pouquinho. E eu quero aproveitar esse momento e que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração, e que você saia daqui movido de íntima compaixão e possa contribuir. Eu gostaria que você, no final, procurasse a irmã Ivonete, que ela é do Ministério de Asa, e ela tem essa pessoa que está necessitando, e que a gente possa contribuir com um pouco que nós temos, todos contribuindo um pouquinho, e possa suprir a necessidade dessa pessoa.
Isso é uma oportunidade. Deus está usando isso para nos experimentar. Deus está nos usando para ver se realmente o que nós estamos ouvindo hoje aqui, nesta manhã, vai se internalizar em nossos corações. Nós oramos muito, Senhor, que nós coloquemos em prática. Eis a hora. Este é o momento. Deus está dando uma oportunidade para que a gente coloque em prática o que nós estamos aprendendo. Então, no final do culto, procura a irmã Ivonete e ela vai conduzir as coisas aí como líder do departamento, tá bom? Então, uma das coisas que nós podemos fazer, passa o próximo slide, minha querida. É isso. Pobres e sofredores, quem são? São aqueles que precisam de nós para alcançar a independência ou superar uma fase difícil da vida. Assim, vamos preferir algumas ações que aliviam e, sempre que possível, independam o indivíduo de sua ajuda assistencialista regular. Então, a gente vai ajudar de uma forma que essa pessoa ela venha desenvolver as suas competências que venham contribuir para a sua autonomia como indivíduo. A gente pode também usar algumas ações como estimular, orientar, né, para que ele venha crescer financeiramente, a fim de também que ele seja uma bênção na vida de outros. Uma vez a gente passado pela experiência, a gente pode também ajudar a outros. Nós podemos fazer isso. Eu só posso aconselhar alguém em determinado assunto se eu tiver uma experiência ou se eu souber sobre o assunto. Então, quando a gente passa por algumas experiências, Deus está também nos preparando para que a gente sirva de bênção na vida de outros. Não é só para que a gente sofra. Deus não tem prazer no sofrimento. O sofrimento não vem de Deus, mas Ele utiliza isso. É um dos recursos para Ele realizar os seus maiores propósitos na vida das pessoas. E as primeiras pessoas somos nós mesmos, que estamos já vivenciando essa experiência. Mas existem outras que precisam ser alcançadas. E nós não entendemos os mistérios de Deus como Ele usa para alcançar os corações, ok? Vamos para o próximo slide, minha querida. Tem algumas questões interessantes aí que a gente precisa ter cuidado. Que às vezes a gente fala assim, vamos ajudar os pobres. E se nós somos prova disso, que ultimamente, às vezes por semana, você recebe de 3 a 4 pessoas carentes precisando de alguns recursos. Verdade ou não é? É de um lado e de outro. É no grupo de oração, é no grupo da igreja, são seu amigo em particular que manda no seu privado. Alguém está precisando de alguma coisa. E aí? A gente precisa ter um orçamento. Eu li esse livro, maravilhoso. Ele foi destinado aqui para a liderança da igreja. E esse livro, ele nos ajuda muito em relação ao planejamento, as questões financeiras, como a gente administrar. E tem um livro também que é da Júlia Nunes, é Como Alcançar o Equilíbrio Financeiro. Eu também li esse livro. Ele é fantástico, ele tem uma linguagem mais rebuscada, mas ele é muito bom mesmo. Então, assim, eu vou fazer um desafio para os líderes. Quantos líderes nós temos aqui hoje? Levantem suas mãos, por favor. Eu sei que não vai dar nem para todos, alguns já receberam, mas assim, o desafio vai ser, você vai ler esse livro, nós vamos ler, e nós vamos marcar um dia para a gente fazer um seminário sobre as temáticas que nós temos aqui, certo? Desafio? Aceito? Só poucas mãos aceitaram o desafio. Gente, vamos nessa, vamos acreditar que nós podemos, e que o Senhor deixou isso aqui para nós, e nós precisamos buscar. E depois, senão, depois a gente fica reclamando da vida. A oportunidade está aqui. Diz assim, o cuidado com os pobres não substitui a parte de Deus, ok? E nem também a parte de Deus, que é no caso devolver os dízimos, doar as ofertas, substitui a caridade com os mais fracos. Um não deve ser feito no lugar do outro, ok? Interessante que existem pessoas realmente que elas são resistentes ao trabalho. Tem pessoas que se incomodam. A gente vai encontrar pessoas assim, que elas vão preferir ser ajudadas sempre. Eu conheci pessoas que elas tiveram a oportunidade de olhar para a glória de Deus, mas preferiam olhar para o lixo.
E ela não saía daquele lixo ali, daquele sofrimento, daquela prisão. E ela tinha muitos conflitos. Então a gente precisa também se libertar. Então o que eu faço? Eu chego a 4 ou 5 pessoas na minha rede social pedindo ajuda. Eu não posso ajudar todo mundo. Então se nós tivermos um orçamento, um planejamento, a gente já vai estabelecer 10% de dízimo, 10% de oferta, um exemplo, 10% de oferta, e você vai estabelecer, se você quer dar também 10% de ajuda social, separar já, né? Botar as suas outras despesas e ver o que sobra, fazer a poupança, economizar. Teve um irmão que passou aqui e ele deixou uma mensagem, eu achei muito interessante, que antigamente, um tempo atrás, antes dele fazer isso, fazia jejum, campanha de oração, porque ele queria mudar, queria conquistar alguma coisa na vida dele, e ele não conseguia. Às vezes passava 10 dias em jejum, em oração, e nada acontecia. Já viu aquele povo que faz a campanha para isso, para aquele? Então, ele fazia. Aí um dia Deus falou com ele, e ele parou, e examinando a palavra. E ele foi ensinado por Deus. Ele disse assim, você tira a parte de Deus, não tira? Você tira o dízimo e a oferta de pacto, essas duas coisas. Mas você tem que tirar também o seu dízimo. Você tem que tirar a sua parte. E ele disse que começou a fazer isso. E ele disse que com pouco tempo ele teve o dinheiro para comprar o carro dele. Um carro conservado, novo, seminovo. Ele não estava nem esperando. Ele estava só lá economizando. E surgiu a oportunidade, ele estava lá e ele comprou o carro. Então, é coisas para a gente pensar. E eu tenho feito isso depois que ele falou isso. Aí eu tiro de Deus, as duas partes de Deus, que é o dízimo e a oferta do pacto, e faço o meu dízimo. Coloco lá. Está crescendo. De vez em quando eu vou lá, não é todo dia não. De vez em quando eu vou lá dar uma olhadinha e ele está lá crescendo. Então, são coisas pequenas que fazem muita diferença em nossas vidas. Certo? E talvez seja essa coisa pequenininha que está aí precisando ser colocada na sua vida, ok? Então, assim, nós vamos finalizar, né? Que diz assim, o que foi que nós aprendemos hoje aqui nesta manhã? Nós aprendemos que o primeiro lugar é de Deus. O segundo lugar vem a família, que é o nosso próximo mais próximo. E quem não cuida dela nega a sua fé. Está escrito. Deus, e o terceiro passo que nós aprendemos foi que Deus nos diz que temos obrigação com os pobres, para aliviar suas necessidades, orientá-los a fim de que ergam-se social, espiritual e financeiramente. Então, 3 formas de honrar a Deus. Primeiro, Deus, cuidando da família e cuidando também, externando, exercendo cuidado para o próximo. E nós vamos fechar deixando aí uma reflexão. Próximo slide. Temos colocado Deus realmente em primeiro lugar em tudo, inclusive nos dízimos e nas ofertas? Próximo. Temos lembrado dos pobres em nosso plano financeiro? Próximo. Nossa família está bem assistida financeira, social e espiritualmente? Se não, o que está faltando e o que poderia ser feito de imediato para atender a sua necessidade? São questões perguntinhas para que a gente possa analisar nossa vida. E se ela não estiver de acordo com assim diz o Senhor, nós precisamos buscar ajuda e corrigir essas questões pelo poder da sua graça. Quantos de vocês querem honrar a Deus em primeiro lugar, cuidando da família e estendendo cuidado aos pobres? Quantos de vocês? Amém? Deus seja louvado. Vamos nos colocar em pé juntos, orar ao Senhor. Antes, porém, eu quero convidar mais uma vez vocês a estarem aqui amanhã. O pastor Wagner vai estar aqui com uma palestra muito boa, muito interessante. E você é um convidado de Deus para estar aqui amanhã, ok? Oremos. Bondoso Deus e Pai, gratos te somos porque o Senhor é maravilhoso.
e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigada pelo esse santo dia, pelo sol que brilha. Obrigada, Senhor, por podermos trazer a tua casa de oração nesse dia com a intenção, Pai, com a alegria de honrar o teu nome, de celebrar, Senhor, a santidade do teu santo dia, de celebrar o plano da salvação, de celebrar, meu Deus, esta palavra maravilhosa que tem o poder de transformar, de restaurar, de curar. Por favor, Senhor Deus, nos perdoa naquilo que somos negligentes e falhos. E transforma-nos, ó Pai. Abre nossos olhos, tira todo o arqueiro, todo o cisco, Pai, toda a trave que impede de ver a beleza da tua palavra, de ver, Senhor Deus, o caminho aberto para nós trilharmos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama. Obrigada porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor é o nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de pertencer a esta família. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, realiza em nós os teus propósitos e abre nossas mentes, nossos corações, para que nós possamos aprender, internalizar e de fato viver esta verdade. Soberano Deus, agora nós estamos indo para o aconchego do nosso lar. Te pedimos que o Senhor nos leve na tua santa presença e que nós possamos permanecer na tua presença. Santo Deus, e à tarde nós teremos um movimento missionário. Nós queremos levar um pouquinho, Senhor, da tua palavra para outras pessoas. Por isso, Deus, coloca essas pessoas que precisam, essas pessoas que querem ouvir a tua palavra junto de nós. Nos ajuda a sermos esse próximo ajudador, auxiliador nesta tarde, para que a gente possa continuar te honrando no restante do teu santo dia, como o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém. Amém.